Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao NEC. Aqui na cidade de Biel-Bienne, na Suíça, hoje daremos continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo e demos uma paradinha, porque no item 128 há indicações de Kardec. Então, conversamos sobre a Revista Espírita Massa de 1861, A Cabeça de Garibaldi, em abril de 1800, não, isso, A Cabeça de Garibaldi, em abril de 1862. Não, sorry, março de 1861. E foi sugerido a Frenologia Espiritualista Espírita, em abril de 1862. Então, vamos iniciar com a nota explicativa referente a este tema. Não é isso, Maria? Isso, exatamente. Ele começa dizendo, se eu não estiver enganada, Zélia, aqui onde eu vou tarzar. Ó. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall, certo? Isso. Então, vamos lá. Aqui. Na época, as ideias frenológicas de Gall e as da fisionomia de Lavater ou Lavater eram aceitas por eminentes homens da ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e, junto à intelectualidade e à população em geral, a publicação, em 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. Então, a gente vê aqui que, na realidade, né, a ciência da época, a frenologia, que era o estudo, né, do crânio, do tamanho do crânio, com as habilidades, com as qualidades, é, era a ciência que se usava na época, como se o tamanho do crânio e de outros órgãos acabasse por determinar qualidades de inteligência, aspectos de inteligência e outros mais. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões das diversidades e desigualdades humanas. Então, a importância, Kardec foi procurar, como está escrito aqui, porque ele não concordava com esses aspectos apresentados, até porque, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que o princípio, ou a lei divina da reencarnação, onde diz que cada um de nós vai reencarnar em diversas raças, em diversas posições sociais, em diversas situações, em outro sexo. Então, não fazia sentido alegar, através de traços físicos, né, do tamanho do crânio, as qualidades de inteligência ou mesmo outras habilidades. Quer dizer, no caso, esse artigo estava voltado aos negros, né? Então, por isso que gera tanta polêmica, e eu estava conversando com a Zélia, e as pessoas que acabam levantando, eu diria que levantando a dúvida, porque para nós é absolutamente inquestionável o fato de Kardec ter sido racista ou não. Não tem nem cabimento isso, né? Ô Marisa, você tá lendo já a página 530, por isso que eu achei interessante a anterior, que ele diz o estudo meticuloso no que ele se baseou, Kardec,
como ele conseguiu extrair tudo isso. Se você observa, olha que interessante. Então, não tem justamente lógica. Se foi baseado, que tem, está dizendo assim, o estudo meticuloso e isento dessas obras permite extrair. Aí ele vem dizendo, número A, veja, todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. Isso é a base. Isso já Sim, sabemos que é a base de tudo, exatamente. que como é uma lei natural, é progressiva. Bom, então, o progresso B ocorre através de sucessivas experiências, em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Olha só, progresso ocorre através de sucessivas experiências, em inúmeras encarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Perfeito, claríssimo, né, Zélia? Tá? Claríssimo, Então, assim, exatamente. ele está no ponto B, ele foi até o D. Por que eu fiz questão de trazer isso? Porque nós falamos, você está falando no codificador, mas fica bem claro, e para nós também, fixarmos a base da doutrina espírita, ou seja, Exatamente. nessas condições básicas da doutrina espírita. Então, no período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. Ok. Isso nós sabemos, se estamos por isso que se chama espírita, e se nós acreditamos nas reencarnações, é óbvio, como nós estamos fazendo aqui, entre pessoas que estão estudando, estamos conversando, trazendo temas, ocorre isso diariamente. Com Esse certeza. é. Ah. Aí, no último, o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus. Bom, ele falou, nós seguimos modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de modo consciente e voluntário. Quando se fala modelo e guia, eu tenho umas coisas, mas tudo bem, não vamos entrar no caso, porque no livro dos Espíritos, ele tem dizendo, baseia-se em Jesus, só. Basear-se em Jesus. Não está escrito ali no livro dos Espíritos, modelo e guia. Não, é que na pergunta, quando Kardec pergunta qual, né, o espírito que nos serve de modelo Exatamente. e guia, né, é por conta disso. Modelo por quê? Porque nós devemos imitar. E guia por quê? Porque é aquele que nos orienta na nossa conduta moral. É. Bom, porque muitas vezes nós temos esse modelo e guia pronto. É como se fosse, tá memorizado, modelo e guia, mas você sabe por quê, como você explicou. Uhum, Então, aí sim, você tem dizendo, ele fala sobre essas ciências depois, na época de Kardec, como você já falou, você já leu isso, não foi? E está falando sim, sobre a fenologia, que é de Gall, fisionomia de Lavater. E uma coisa que uhum, eu achei interessante nisso aqui é que o livro de Charles Darwin apareceu 2 anos depois da publicação de um livro dos Espíritos. uhum, Aí sim, aí sim, continuamos. Como você já sim. leu o codificador, isso tudo. Pronto. Desculpa, mas é para até Imagina, para analisar, para fixarmos claro, sobre a doutrina espírita e enfatizar ainda mais. Porque eu sim, não entendo, se nós estamos estudando, se sabemos a base, quando diz o progresso, como ele mencionou acima, não tem lógica estar falando que o responsável, codificador, era racista. Por isso que eu fiz questão de trazer isso, sabe? sim, sim.
Marisa, porque de acordo com os fatos, e com os fatos a gente estava organizando, é mais fácil a análise de todo o estudo. Com Obrigada, certeza. Marisa. Imagina. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações para as leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Revista Espírita, 1862, página 401. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Então, mais uma vez, né, está claríssimo. Ele enfatiza, leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos. Então, se aquele grupo da ciência, da frenologia, tinha as ideias equivocadas, o que ele está dizendo? Que as leis universais, como ele diz aqui, do amor, tarará, constituem novos parâmetros. Então, é através dessas leis que nós devemos entender, né? Exatamente. Esta, esta Exatamente, porque quando se fala leis universais do amor, já está dizendo tudo. né? E foi o que Jesus trouxe, e que está baseado em quê? Na boa nova de Jesus. Então, é complicado às vezes, bom, entender certas coisas, mas eu acho que como o tempo é esse, né, Marisa? E é Exatamente, isso, e é graças à permissão divina que nós estamos aqui unidos, unidas, estudando e tirando certos mitos, exatamente, esclarecendo como o próprio Kardec nos ensinou. Observar, analisar para tirar suas leis. Essa é a base, exatamente. que é por isso que é uma ciência ai, como é que é o nome? Ciência, esqueci, experimental. Sim, Porque ele se baseia nisso para exatamente, tirar a sua lei. Então, essas três coisas é base de tudo isso. exatamente. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há consanguinidade, né? Livro dos Espíritos, item 207, página 176. Aqui o número da página é conforme a edição, né? A gente não pode confiar muito no número exato, porque é. E Kardec continua: o Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação. O nosso papel na criação é o papel do espírito, não é o do corpo. O corpo morre, o corpo fica. Constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria. Faz com que desapareçam todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e as mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os preconceitos de cor. Revista Espírita, 1861, né? Então, é fundamental quando ele diz o espiritismo restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação. Por que ele restitui? Porque as religiões ancestrais, né, tinham um outro entendimento. E aí o espiritismo vem e restitui que o importante, o verdadeiro papel do espírito na criação, constatando que a superioridade, né, do espírito sobre a matéria, né? A inteligência sobre a matéria. Eu tenho contato com a minha colega, é da Índia. Então,
ela acredita em vários deuses, tem festas dos deuses, o ano todo, menina, é impressionante, às vezes de 2 dias. Só que observe sobre as castas. O E você sabe, não vamos nem analisar pelo fato deles terem filhas, que tem um problema muito sério quando está numa casta baixa, que assassinam, incluso quando está no ventre com 5 meses. O que eu quero me referir em relação a isso é que ela está numa casta superior, porque o pai é aurífero, aurífero, você diz, né? É isso, eu acho. Ourives, Euríveis. ourives. Isso, auríferes. Quase não saiu. Então, quando se fala das castas inferiores, não há tema, ela nem gosta de que se fale sobre isso. Mas nós sabemos que as castas inferiores não podem estar, não pode chegar até a caixa do pai dela. Não ascendem, né? Não tem Não aceita, ascendência. não existe esse progresso, ou seja, não se valoriza a vontade. Se eu quero ser, tenho vontade, tenho a habilidade para ser médico, não vai importar se eu vou nascer na favela ou não. O que Claro. conta é a minha perseverança, a boa vontade para ir em busca disso. Lá não. Então, quando se fala de castas, é uma coisa, nossa Senhora, É, é porque assim, muito drástico. muito, porque aqueles que nasceram da poeira dos pés de Brahma, os Dalits, vão ser a vida inteira Dalits. Mole, Muito triste isso, é né? muito triste, Muito muito triste. triste. Porque eu trouxe, porque é uma realidade minha aqui. Então, eu vejo, nós temos contato é, sobre essas castas que estão aqui na Suíça, são várias nações. Por isso que é bom, para vocês aí, nem tanto, mas para nós sim. Nós Uhum. temos contato diariamente com essas pessoas. E é forte, é forte. É forte porque Eu ainda imagino. existe a escolha de matrimônios. Exatamente, exatamente. Obrigada, Maria. Continuando. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual. Só que é uma coisa importante que ele está falando. Então, os privilégios das raças têm sua origem na abstração que são os homens a que fazem, geralmente do princípio espiritual, para considerar apenas o material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea, nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou inferioridade natural, ou seja, pelo externo, pelo material, e não pelo espírito, né? Muito importante também essa parte que tem aqui. Ó. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raça, os homens. Eles quem? Os homens, né? Foi sobre este dado que estabeleceram, eles, os homens, os privilégios, suas leis sociais e os privilégios de raça. Deste ponto de vista circunscrito, são frequentes consigo mesmo, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas, se se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do essencial e progressivo, numa palavra, do espírito pré-existente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa, de forma e de cor, além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e origem idênticas, que seu destino é o mesmo,
que todos partem do mesmo ponto e tendem para o objetivo, né? Qual é o nosso objetivo? Nos tornarmos espíritos puros, todos, sem exceção, independente de raça, cor, roupa, status, nada. Que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral. Que, em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se, perdão, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade da natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios e raças. Gente, olha que coisa linda, né, que Kardec fala aqui. Quer dizer, como é que Kardec poderia ser racista, Eu não entendo isso. trazendo tanta luz a essa questão, né? São pessoas que não leram profundamente, não estudaram profundamente, e ele vai concluindo. Eis o que o Espiritismo ensina. Vós que negais a existência do espírito, para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente, para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre a qual é fundada, com razão, a igualdade dos direitos que reclamais para vós mesmos e para vossos semelhantes. Olha que beleza. E está né? aí, e nós temos tudo isso em mãos e trazemos e complicamos dentro do próprio movimento espírita. E por isso que às vezes é meio complicado para mim entender certas coisas que nós mesmos provocamos, Marisa. Porque está tudo aí. Tem as indicações, temos, ó, na Gênese, que é o último que foi a última obra de Kardec, tem dizendo tudo isso. Falamos de toda essa concepção, só em falar em que o espírito progride, já está em tudo, gente, que necessita vir de diversas formas, onde quer que seja. Gente, eu não entendo certamente, eu não entendo essa concepção que as pessoas têm, espíritas. Exatamente. Eu não entendo, Marisa, porque está tudo em nossas mãos. Claro, claro, Como é que claro. como nós somos espíritas, acreditamos na reencarnação, estudamos isso, sabemos os livros nos quais estão, que se referem, estão aí, e chamamos o próprio codificador de racista. Pois é, não tem sentido nenhum, né? Tem. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espiritismo pode tornar a, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Gente, bendita a lei da reencarnação que nos iguala a todos, a todos. Você reencarna rico, você reencarna pobre, você reencarna homem, você reencarna mulher, você reencarna numa posição social de chefe, você reencarna numa posição de subordinado, e por aí vai, para que todos nós possamos ter essa vivência. Então, a importância, porque sabe, Zélio, o que acontece? Quando nós estudamos Kardec e temos argumentos, né, para poder realmente refutar quando as pessoas vêm e dizem, mas Kardec era racista. Agora, tem pessoas que dizem assim, não era, imagina. Tá, mas não era, imagina por quê? Como assim? E as pessoas não explicam porque não estudam, sabe? Não estudam.
porque se estudarem, vão saber rebater cada ponto por A mais B, né, as conclusões que nós chegamos aqui. Depois Ô, a Marisa, e Pois sobre não. a reencarnação que ele está falando, e nós sabemos que numa das revistas espíritas, não sei quem foi, o encontrou que ele estava catando cereja com a Amélie. Uhum. Você vê o carinho que ele tinha e o respeito em relação às mulheres naquele Nossa, tempo, e nós ainda continuamos, inclusive que em vários, bom, em vários, na parte profissional, recebemos menos que os homens. sim, E aqui, viu? Na Europa. Então, no dia que realmente haver um respeito e se entender sobre a reencarnação, vai ter um equilíbrio total. Porque só porque não teria, não tem como. Se você vai, se uma mulher, olha que a mulher, Nossa Senhora, além de trabalhar, quando chega em casa, o que tem que fazer, dependendo do 3 jornadas, né? 3 jornadas. deveria ganhar o triplo ou quádruplo. Então, essa concepção é materialista, completamente materialista. Exatamente. E essa passagem que você falou do Kardec, Leon Denis conheceu Kardec numa dessas situações. Ele, lá na viagem, acho que espírita de 1862, e Leon Denis relata isso nesse livro, que ele, quando conheceu Kardec, tem essa lembrança muito feliz de Kardec, Isso, pegando cerejas e, assim, jogando para a Amélie pegar e comer. isso. Né? E o Uma caso cena muito... é lindo. Foi realmente, porque o Denis mesmo ficou marcado na minha mente, sabe? Isso, Uhum. carinho, tudo isso. Gente, mas não tem outra. Se era um espírito, se fala um espírito de uma certa envergadura espiritual, não poderia ser outro. Claro, claro. Poderia agir de uma outra forma. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Esse trecho está na Gênesis, capítulo 1, item 36. Aqui está a página, mas como a gente sempre fala, a página, cada edição é de um jeito, e vide também Revista Espírita, 1867. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos. E, gente, outro dia eu vi uma nota, né, de uma pessoa que tem a posição de que Kardec era racista, enfim, e que achava que esses termos como selvagens isso deveriam ser abolidos. Gente, Kardec, quando usa selvagens, quer dizer primitivos. Ele não está ofendendo ninguém, ele está falando dos primitivos africanos, dos primeiros povos, né? E nós, nas nossas primeiras, como é que nós fomos criados? Simples e ignorantes. Portanto, sem consciência de nós mesmos, sem desenvolvimento do livre-arbítrio, que vamos adquirindo através das sucessivas encarnações. Então, nós também já fomos primitivos, já fomos selvagens, né? Não vejo problema nenhum em Kardec usar esse termo, mas as pessoas, às vezes, se prendem às palavras ao invés da essência do conceito. Procura, vai saber o que é selvagem lá na França, no século XIX, que significado que E tinha. um pedagogo, ele vai utilizar as palavras exatas. É um pedagogo. Exatamente, exatamente, né? Então, na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente, né? Impiedosamente. É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete com outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam quando da volta de viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial, aqui vem, e outra ressalva importante, não adianta nós estudarmos Kardec
sem entrarmos no contexto histórico da época. Não adianta, até porque racismo naquela época nem se falava em racismo, não é? Então, nós precisamos ter muito cuidado, senão a gente cria anacronismo, que é você analisar uma coisa de um determinado tempo com os olhos atuais. Não é isso. Nós precisamos mergulhar e nos inserirmos no contexto histórico do século XIX. E É também não isso era que... fácil, né? Veja, Exatamente, sair daqui, onde já tinham os europeus, ir para a África, eles tiveram um choque. exatamente. Ô Marisa, quando eu saí da Suíça, há 29 anos atrás, e fui para o Paraguai, eu tive um choque cultural, porque eu estava aprendendo. Isso foi quando a primeira vez que morei aqui. Uhum. Imagine esses pesquisadores, esses, vamos, todos eles, quando chegaram também na África, não é por maldade, gente, não Exatamente, tem isso. Eles foram em perfeito, busca disso. É um choque. É um choque exatamente, no nosso Brasil, no nosso país, de uma região para outra. Você fica chocada. exatamente, exatamente. Eita, é tão lógico isso. Esses pesquisadores que eles pintavam. Olha, e é lindo como eles faziam. Pintavam, divulgavam, como desenhavam. Gente, isso é tão natural isso, que eu não entendo. Está se falando. Como você falou, tem que se trazer. É ir em busca da história, do ontem, para compreendermos o hoje. Isso é muito importante, gente. Não adianta ficar só pegar, eu quero falar sobre bem e o mal. Pronto, mas como surgiu? Por quê? Qual o sentido? Exatamente, exatamente, exatamente. É isso mesmo. É Só por isso assim que, nós vamos. não é, Marisa? Só É, assim. Por isso que é bom o estudo. E se nós, por exemplo, se for só a Marisa que vai e busca e traz materiais, não tem sentido também, porque o estudo é o grupo, exatamente, é cada um coletivo. trazendo o seu ponto de vista para que possamos analisar como, assim mesmo como nos ensinou Kardec. Exatamente, exatamente. Nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem. Eu gosto muito desse trecho. Nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política, religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e de deveres sociais. Allan Kardec, Revista Espírita, 1863, Rio de Janeiro, FEB 2005, janeiro de 1863. O homem, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. É o homem de bem, está É o dizendo. homem de bem, exatamente. Você queria, porque o homem de bem um código é uma conduta É, e olha que tem cada coisa ali sobre está todo marcado no meu evangelho que eu gosto muito sobre no isso. meu, E gosto, é maravilhoso. Em relação, se está no evangelho falando sobre o homem de bem, sobre esse respeito, e que nós fazemos palestras e tudo isso, é de se analisar. Se nós utilizamos os próprios livros, de se perguntar cada vez mais o que algumas palavras que Kardec menciona, o que ele queria dizer no seu tempo. Se está no próprio Evangelho sobre o homem de bem, tem que se ter o quê? Um respeito para com o próximo. Somos irmãos. Como é que vai poder ser exatamente. benevolente acreditando? Pois é, pois é.
É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com as teorias e sistemas de pensamentos vigentes à época. Esta é o motivo pelo qual nós temos até uma palavra. Se eu pego uma palavra e eu cismo, poxa, por que Kardec foi usar essa palavra? Vou lá na pesquisa. Tal palavra no século XVI era empregada como, por quê? É assim que nós vamos entender o que Kardec quis dizer. E não trazendo para a nossa época, porque aí você está criando uma disparidade do contexto, né? É uma disparidade do E você contexto. está estudando a Revista Espírita, não é isso, Maria? Sim, E sim, nós vemos que também lá era a forma que ele tinha para se comunicar com as outras pessoas, trazendo teses, temas, e cada um, como nós estamos dizendo, eles liam, se baseavam no que se dizia, e cada um ia pesquisar, analisar, refletir e trazer como ele diz, lei, ou a verdade. Então, era o laboratório de Kardec. Ele exatamente. deixou bem claro, gente, isso aqui eu utilizo da Revista Espírita para depois trazer todas essas análises e fazer o quê? Publicar um livro. Foi graças à Revista Espírita que surgiu tudo isso. Os livros Exatamente. posteriores do que o Livro dos Espíritos. Exatamente. Temos que observar, analisar, desenvolver tudo isso. Exatamente. Ô Marisa, o que você acha quando uma pessoa me disse que temos que também termos cuidado com a revista espírita, como é realmente um laboratório? Se, por exemplo, existe um estudo, não devemos só nos basear para a revista espírita. O que você acha sobre isso? Eu entendo assim, nós temos a cronologia das obras de Kardec. E temos alguns casos, por exemplo, como a possessão, que Kardec, depois na Revista Espírita de 1864, se eu salvo engano, ele vai retificar a posição dele e dizer que possessão existe sim, né? Assim como também o que nós estávamos comentando outro dia, vou me lembrar daqui a pouquinho, já já vou me lembrar de um conceito, os próprios fluidos, né? Que ele usava, né? O fluido e depois ele vai, o fluido vital, e depois ele refaz, revê. Então, nós precisamos estar atento e estudar para e passo. Então, quando eu encontro um conceito, sobre os animais também, sobre a evolução, né, da alma dos animais, eu entendo que nós temos que tomar cuidado nesse sentido, cronológico. Por exemplo, um dia aconteceu um incidente num grupo de estudo que a escala espírita, no livro Instruções Práticas, que foi anterior ao livro dos Espíritos, tem uma diferença com o livro dos Espíritos que veio depois. E a pessoa, quando foi fazer o estudo, claro, sem intenção nenhuma, pegou das Instruções Práticas, né? E tem lá uma certa diferençazinha, né? E aí nós matamos a charada. Mas peraí, que ano que foi publicado Instruções Práticas? Tal ano. Livro dos Espíritos, tal ano. Então, vamos comparar os dois. E, de fato, Kardec tinha revisto, né, a escala espírita. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Ver na cronologia, comparar, né? Kardec, muitas vezes, na revista espírita, ele vai colocar uma hipótese que depois ele vai comprovar ou não na Gênese, né? Então, eu entendo assim, que a gente tem que estudar mesmo. E às vezes nas próprias traduções, Marisa. Nós estamos falando sobre traduções. Eu peguei aqui Exatamente. 3 ou 4 traduções da Revista Espírita. Sim, Então, temos que. É aquela coisa, é chegar, analisar cada um e pronto. Tem que se estudar, gente. Não tem como. Não tem não tem como como. estar dentro de uma doutrina como essa, que é progressiva, e ficar limitado, acomodado. Não tem como. Porque
porque estaremos Exatamente. contra o próprio objetivo da doutrina. Exatamente. É Se ela é isso. progressista, já está falando, né, Zélia? Já está Temos falando, que gente, como é, você falou, você deixou bem claro isso. A pessoa foi buscar num livro antes antes. e aí já houve um progresso. Exatamente, Se exatamente. nós E, foi, observarmos na Gênese, já é o outro, três e passos. na escala espírita, Pois é. né? E uma pessoa extremamente séria, dedicada. Foi um lapso realmente, né, que aconteceu, que quando eu estava presente nesse grupo, eu falei, mas calma, espera um pouquinho. Mas eu, olha, sinceramente, eu não tenho nenhum mérito nisso. Eu acho que eu fui inspirada, porque não tenho mesmo, estou falando de coração. Porque quando a pessoa começou a falar e começou uma certa discussão, imediatamente eu falei, gente, espera um pouquinho, que ano que foi publicado Instruções Espíritas? Tal ano. E o Livro dos Espíritos? Tal ano. Está aí a diferença. Kardec complementou, né? Mas isso não foi mérito meu, não. Eu tenho certeza que eu fui inspirada para falar isso. Mas nós temos essas inspirações mesmas, né, Marizinha? E outra Exatamente. coisa, e como é gostoso essa troca de ideias, como você, isso é por isso, como você disse, era um grupo de estudo. Pronto, É, acabou. exatamente, E nós exatamente. estamos, o que você está falando é para também serve como aprendizado. Tudo que nós estamos aqui não tem ninguém melhor, gente. Se fôssemos melhor, puxa, Pois exatamente, o que nós estamos exatamente. comentando aqui é para que nos tornemos instrumentos mais úteis, onde quer que nos encontremos. Porque você está Exatamente. falando, vão cuidado com as traduções. Vai, olha, vai. É imprescindível analisar o contexto, as datas, a cronologia das obras. E é mesmo, é Com mesmo. certeza, com Bom, certeza. Nota o capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando na Revista Espírita de janeiro de 1862, olha só, gente, Kardec explicando ele mesmo, é isso que nós acabamos de comentar. Quando na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade, afora de uma opinião pessoal controversível, porque não faltavam elementos, então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemos-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Então, gente, vejam aí a prudência de Kardec. Primeiro ele diz, olha, lá na Revista Espírita de 62, né, eu fiz uma hipótese, a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, né? E por aí ele vai explicando. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Relembrando, universalidade do ensino dos espíritos superiores. O que era isso? Quando Kardec recebia as comunicações de diversos centros, tirava aquelas que eram muito díspares sobre o mesmo assunto e, pelos critérios da concordância e da unanimidade, ele analisava as demais e aí sim estabelecia como uma teoria ou como um princípio dentro da doutrina espírita. Então, ele está dizendo que a teoria dos anjos decaídos já tinha sido passada pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e mais concordante com a justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções dos espíritos que os espíritos deram sobre o assunto. Por quê? Porque as religiões ancestrais tinham a teoria dos anjos decaídos, né?
E Kardec vem e traz toda uma luz em cima disso. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica. Também, Kardec, na raça adâmica, vai trazer realmente, né, vem confirmar a hipótese dele. E foram 6 anos depois, né, Marisa? Porque ele está falando da Revista Espírita de 1862 e a Agenda de 1868. É óbvio, como nós estamos falando. Exatamente. E os Progrediu. espíritos também foi permitindo, como eles estavam analisando, refletindo, trazendo pouco a pouco, de acordo com a maturidade do próprio grupo. Sim, sim. Porque cabia, no caso, ao grupo, no caso, que são as obras, fazer, analisar, refletir, trabalhar. Aí depois vinha no caso, o espírito. Tanto que tinha essa parte da universalidade, e aí sempre ele também perguntava ao mentor, o São Luís, e é Sim, certo isso? Aí ele confirmava. exatamente. Quando ele faz, aí confirmava. Por quê? Porque eles já tinham feito essa análise. Então, assim, não, realmente, isso, então, não tem mais cabimento. É bem interessante falarmos o que você mencionou sobre os fluidos. Gente, mudou naquela. Ele tinha uma concepção, depois mudou. E até eu mesmo Exatamente. nem sabia disso com o passar do tempo, foi que agora, E sabe? por conta da ciência da época, que era fluido calórico, elétrico, né? É, Enfim. sobre essas Por substâncias. fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquirições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja vista o seu caráter provisório decorrente do progresso do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências morais, né? Eis porque seria um equívoco fazer objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Mas, como há pessoas que poderiam tirar da divergência desse sistema uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra, no interesse da própria doutrina, e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Olha que bacana, né? O critério da equanimidade, né? O critério que diz, olha, a maioria, com o assentimento da maioria, sobre o julgamento que se pode fazer. Marizinha, o que você colocou acima sobre o critério moral é bem interessante, que muitas pessoas, que nós ainda escutamos que o espiritismo é uma religião. Mas você mesmo disse, o espiritismo se baseia no quê? Vai ser uma consequência moral. Exatamente. Então, não pode ser uma religião. Por quê, Marisa? Não pode ser uma religião, e aproveitando isso, até tem uma fala nova de ontem, de um estudo muito interessante. Primeiro, ele não é uma religião no sentido literal, porque não tem dogmas. Não tem dogmas que a gente aceita com a fé cega e a obediência passiva. O Espiritismo tem princípios e leis que nós entendemos com a nossa razão, com o nosso raciocínio lógico. Por que, que o Espiritismo não é uma religião? Porque ele não tem culto, ele não tem sacerdote, ele não tem aquilo que alguns espíritas fazem, veio de um modelo desenvolvido pelas federativas.
Não está em nenhum livro de Kardec que para você fazer o Evangelho no Lar, você precisa disso, daquilo, daquilo outro. O Evangelho no Lar veio do culto do Evangelho na tradição católica. Assim, simples assim. E as reuniões doutrinárias, reuniões mediúnicas, Kardec está exaustivamente trabalhando a necessidade da disciplina, do recolhimento, do objetivo, da seriedade de tudo isso. Agora, aproveitando o que você falou, na Revista Espírita, se eu não estiver enganada, de 1868, numa dissertação em comemoração ao Dia dos Mortos, Kardec fala que o Espiritismo é uma religião quando nós fazemos dele a aplicabilidade prática na nossa vida. É isso que Kardec quer dizer quando ele diz que o Espiritismo é uma religião. Da mesma forma que, por exemplo, se eu chegar para a Zélia e dizer assim, Zélia, você pratica algum esporte? Ela diz, pratico natação. Eu digo, é? Então você gosta de natação? Zélia vai dizer assim, nossa, natação para mim é como uma religião na minha vida. O que ela quer dizer? Que ela faz da natação uma prática diária da vida dela para o seu bem-estar físico. Então, quando Kardec usa o espiritismo no seu caráter religioso, ele não está dizendo que o espiritismo é uma religião. Ele está dizendo o espiritismo no sentido que cada um coloca como a prática diária dos seus princípios, dos seus preceitos. É nesse sentido. Marizinha, eu vou te pedir, porque nós estamos falando sobre religião e sobre o que você está falando sobre centros, porque eu aprendi que Kardec, ele estudava com grupos e também esses grupos, consequentemente, estavam em seus lares. Não tinha essa... Ele sim, foi feito uma reunião para poder fundar a sociedade espírita, porque ele já não tinha mais espaço, coitado. Exatamente. Foi por isso que ele procurou, e porque também reclamavam, queria assim, olha, já tem 30 pessoas aqui, 15, nesse teu apartamento que não dá, não. E ele até dizia, não, eu vou entregar. E foi por isso que ele foi em busca. E o grupo em si estavam de acordo, falaram assim, não, vamos sim, vamos apoiar e vamos ajudar, sim, auxiliando até financeiramente, porque tinha que ter para ser membro tudo isso. Bom, mas foi de acordo, não foi imposto. Exato. Pronto, Marisa. Eu vou entrar num ponto delicado em relação a isso, sobre uma pessoa muito querida. Nós estávamos falando sobre desenvolvimento mediúnico, ou seja, a parte mediúnica, que isso ocorria aonde? Nos lares. Nos lares. É ou não é? Claro, Bom, pequenos grupos. Kardec fala isso na Viagem Espírita de 1862, onde instruções a grupos espíritas sobre a formação de grupos espíritas e reuniões. muito E bem, também no que é o espiritismo. muito bem. Existe uma pessoa muito querida que eu falei assim, gente, não existe necessidade de você estar alugando locais. Inclusive porque tudo, Marisa, depende da intenção do ser e do grupo. Exatamente. Porque aí falou assim, não, mas veja só, agora estamos fazendo online, mas isso é proibido. Eu falei, depende. Como é proibido? Qual é a intenção do grupo? Quais são as pessoas? Os espíritos os protetores eles estão vendo a intenção. E tem que ter. Lógico. E por que é proibido? Então, fala, não, mas veja só, tem que se ter uma sala apropriada, porque os espíritos, eles fazem entre aspas, viu? Uma limpeza e uma proteção para que se tenha o desenvolvimento mediúnico. Eu falei assim, não é bem por aí. Vou pegar uma coisa para você, É bem por aí. Porque quando você estiver aí sim já conversando. é religião, Marisa, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, eu vou te dizer uma coisa: você fala para essa pessoa, então, ela nunca leu O Céu e o Inferno de Kardec. Por que Kardec vai dizer o seguinte? Um minutinho só.
Não, tudo bem, porque é importante, Marisa. Você No, sabe como, no você sabe como capítulo, aqui é caro, aí não tem, aqui não tem doação de locais como no Brasil, não. no capítulo 12 do livro Céu e Inferno, da proibição de evocar os mortos, Kardec diz assim, Invocação dos mortos. na evocação dos mortos. Ah, deixa eu achar esse capítulo, porque vale a pena eu ler para você. Sim, estamos aqui em estudo porque no item anterior conversamos sobre religião, estamos utilizando dogmas, onde Muito não bem, se pode. perdão. No Marisa, você fala, quando nós falamos não se pode, isso não é um dogma? É como aquela coisa de Maria que era virgem? Claro, olha aqui, capítulo 11, Intervenção dos demônios nas manifestações modernas. No meu livro físico, está na página 179. Lá no final da página, vou ler um pedacinho para você que vale a pena. Ele diz assim: no meio da página, quando desejamos tratar com espíritos sérios, a mais essencial de todas as disposições para as evocações é o recolhimento. Com a fé e o desejo do bem, mais aptos ficamos para evocar os espíritos superiores. Elevando nossa alma por alguns instantes de recolhimento no momento da evocação, identificamos-nos com os bons espíritos e os predispomos a vir. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Isso. Nenhum objeto, medalha ou talismã tem a propriedade de atrair ou de repelir os espíritos, porquanto a matéria nenhuma ação exerce sobre eles. Jamais um bom espírito recomenda tais absurdos. O poder dos talismãs existe apenas na imaginação das pessoas crédulas. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. Não há fórmulas sacramentais para evocação dos espíritos. Quem ousa indicar tais fórmulas pode ser veementemente taxado de charlatanismo, uma vez que a forma nenhum valor tem para os espíritos. A forma nenhum valor tem para os espíritos. Todavia, deve-se fazer a evocação sempre em nome de Deus. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17. Os espíritos que estipulam lugares e honras inconvenientes para encontros com os espíritos que se divertem à custa dos que os escutam. É sempre inútil e frequentemente perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque não se consegue absolutamente nada com tal manifestação. Perigoso pelo qual os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso, não pelo qual os espíritos podem fazer, mas pela influência que isso pode exercer sobre cérebros fracos. Não há dias, nem horas particularmente mais propícios às evocações, sendo essa questão completamente indiferente aos espíritos. Assim como tudo que é material, crer em tal influência seria uma superstição. Não, precisa fazer na mesma sala. Não, tem que ser na mesma. Quem falou isso? Pois Não é, leu, não leu Kardec. pois Os é. momentos mais favoráveis são aqueles em que o evocador pode estar menos distraído pelas suas ocupações habituais. Em outras palavras, em que seu corpo e seu espírito encontram-se mais calmos. Quem precisa de condições somos nós. Estamos em Tempo, sintonia espaço, com eles, você somos nós. Eles não precisam, eles não têm relação de tempo e espaço. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 25. A crítica mal intencionada tem se comprazido
em descrever as comunicações espíritas como sendo cercada de práticas caricatas e supersticiosas da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem conhecimento de causa, olha o que ele fala aqui, procurassem estudar o assunto Isso. sobre o qual pretendem emitir opinião, haveriam de se poupar das elucubrações e das alegações que servem apenas para testar a sua ignorância ou má vontade. Pois é. Para o esclarecimento das pessoas estranhas à ciência espírita, diremos que não há dia, hora ou lugar mais particularmente favorável para a comunicação com os espíritos, que para evocá-los não são necessárias fórmulas, palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se requer tipo algum de preparo ou iniciação, que é inútil o emprego de qualquer sinal ou objeto material para atraí-los ou repeli-los, sendo o pensamento suficiente para tanto. E, finalmente, que os médiuns recebem suas comunicações sem sair do seu estado normal. Não precisa ter chilique para receber espírito. Não, isso aí é Não precisa exagero. fazer caras e bocas e tão simples e naturalmente como se as comunicações fossem ditadas para uma pessoa viva. Somente o charlatanismo poderia propor ritos excêntricos e incluir acessórios ridículos, o que é o Espiritismo, que é o livro que nós estamos vendo, capítulo 2, item 49. Pois é, Então, porque às vezes surgem essas coisas, nós estamos estudando. Bom, aqui não estamos estudando. Ah, vamos dizer, entre nós, o grupo só. De repente surge uma mensagem assim, mas isso não se pode ocorrer, não. Aí fala, não, isso está errado. Isso não pode ocorrer, não. Isso é só no desenvolvimento mediúnico. Então, se nós estamos estudando, temos a intenção de melhorarmos, por que esses disparates, Marisa? porque o ser humano, minha filha, ele quer personalizar o espiritismo à moda dele. Então é assim, vou dar um exemplo. De repente, eu vou abrir uma casa espírita, mas vai ser do meu jeito. Todo mundo tem que vir para o evangelho de branco. Quem falou? De roupa branca. Todo mundo tem que fazer tal coisa. Quem falou? Aonde está escrito isso em Kardec? O fato, Zélia, é que as pessoas querem transformar o espiritismo numa religião. Então, querem fazer culto, com horário, com acessório, com roupa, com isso, com Eu aquilo. acho que também, eu acho, sabe, Marisa, tem isso. Mas o que eu vejo às vezes é falta de estudo. Com certeza. Porque se você está segura, como nós falamos, nós temos que estudar para termos seguros, estarmos seguras, como nós estamos fazendo aqui. Não vai ter dúvida como os espíritos, às vezes é coisa infantil, assim, o espírito, nós espíritos falamos certa coisa. Não, não se pode porque tem que estar higienizada, asepsia espiritual. Aí eu falei, vem cá. Eu falei, mas veja, se os médiums não estiverem bem, o que vai adiantar essa asepsia? Se somos nós os instrumentos, né? Tudo periferia. Tudo. A sepsia está, sabe aonde? No pensamento. Exato. Porque tudo A é sepsia intenção, está no gente. pensamento. Né? Tudo em sintonia. Então, o que realmente vai contar para eles é se nós temos condições e somos bons instrumentos para determinados, vamos dizer, até mensagens. Porque tem seres espíritos. Não vai. É complicado para nós. Então, foi bom conversarmos sobre isso. Eu acho muito importante, sabe, Maria? Porque não é só ler, é Não, conversarmos, trazermos a realidade dos fatos. Isso exatamente. está na própria obra. Então, Né? falarmos que não. Uma outra coisa que eu vi, que eu achei muito interessante, nós estamos, como não se tem local, estamos pela internet, nós estamos perdendo, ai, como se diz, pessoas que vão em busca do atendimento fraterno. Olha aí, é grave. Sim.
Porque aí já está o sim, número, já está mudando a quantidade, não a qualidade. sim, sim. Então, Quer né, dizer, na realidade, né, nós poderíamos mesclar as duas coisas, né? Fazer o atendimento e outra, os grupos de estudos vieram para ficar. Os grupos de estudo vieram para ficar, porque num futuro breve, a partir do momento que os grupos de estudos estiverem com maturidade a ponto de que os espíritos possam nos trazer novos ensinamentos. exatamente. E isso Pode você ter está se certeza. referindo online, é isso? Sim, 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 sim. Porque existe ainda muita discriminação. Eu que o diga, nós somos o primeiro centro espírita da Suíça online. Então, o que me foi dito, eu considero muito, é que um dia você será chamada para as pessoas da própria cidade. Aí você vai ter que agir e não será online. Aí, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque quando existem pessoas que realmente estão dispostas ao estudo, vão estar aqui, Uhum. vão estar sentadas aqui, indiferente de serem online ou não. Claro, claro, claro. Ué, não tem instituições que fazem atendimento pelo telefone? E não Nós é isso. sabemos. Tem pessoas que fazem atendimento de um assunto extremamente sério, que é o suicídio. Ô Marisa, Onde... quando nós estamos necessitando, quantas vezes eu te perguntei as coisas, por onde foi? Foi pelo WhatsApp, Pois é, pois é. né? É isso Então, é mesmo. tirarmos, sabe, Marisa? Já chegou a hora, chegou o momento de irmos tirando, vamos desvaziar a nossa mente aos poucos e deixando de lado essas coisas. O que realmente como importa para os espíritos é a intenção. E não ficarmos Exatamente. culpados, porque, por exemplo, às vezes, se você não vai fazer o evangelho no lar, ou que não pode fazer, ah, meu Deus, eu não vou poder fazer o evangelho no lar, ó. E agora, será que vão me perdoar? Desculpa aí, viu, os bons espíritos? Que vai encontrar. Se nós temos outras coisas, por exemplo, que fazer aqui no centro, que tem que administrar, não posso estar em dois lugares, eles sabem, já estão aqui, estão do Gente, nosso e lado. quem precisa de disciplina e de horário somos nós. A espiritualidade trabalha o tempo inteiro, É, né? Eu não sei por que nós nos deixamos condicionar por isso, pois né? é. Não tem sentido isso, não tem sentido. E fica uma coisa muito chata até para nós mesmos, né? Porque Claro, nos sentimos culpados. Ó, Marisa, você que é psicóloga, mexe com a parte psicológica. é, Você se sente culpado de não estar fazendo aquilo. imagina, imagina. A doutrina É bom espírita não é isso, não. conversarmos sobre, né, Marisa? Ela é libertadora. O evangelho eu vou fazer o dia que eu estiver calma, serena, que eu já fiz todas as minhas coisas, que eu não tenho preocupação nenhuma. Não existe isso, gente. Ah, porque ó, eu marquei 7 horas, se eu for 7h05, o espírito vai embora. Que isso? As pessoas acreditam em cada bobagem que não dá para explicar. Pois é. Dá Mas para ainda é entender. bom conversar, termos abertos esse parêntese para poder tirarmos essa coisa da religião, do Sim, espiritismo, que nós mencionamos assim, mas é consequência moral, mas não se, vamos nos sentir. Vamos ficar agora como freiras e tudo isso? Deus me Não, livre. Não. vamos Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu mais amplo abrangente, mas no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a lei de amor, justiça e caridade, né? Das leis morais. Tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, crença ou condição moral. Maravilhoso, né? Oi, é ótimo. Estamos aqui trocando ideias, vamos tirar aos pouquinhos essas coisas que trazemos já há algumas décadas. E é isso, nosso objetivo é esse.
né, Marizinha? Vamos Com seguindo. certeza. Temos Vamos. 15 minutos. O que que você acha, Marisa, que podíamos iniciar o 129? Você que manda, com certeza. Eu Deixa eu não ver. mando, não. Nós vamos discutir. Marisa, pelo amor de Deus, Marisa. Vamos então? Espera aí, vamos. Deixa eu. Tá. E que é ótimo, né? Deixa eu ver onde ele está. Não, tranquila. Vamos. Deixa eu puxar ele aqui, peraí. Tudo bem. Revista Eu Espírita, vou até deixa eu ver. fechar aqui. Revista Espírita, Revista Espírita. O que é o Espiritismo? Peraí. Deixa eu agora. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho aqui, viu? Tá, não, eu também tenho, é que eu não sei por quê. Deixa eu ver o que ele está aqui. Aqui, essa memória aqui. Peraí, deixa eu. Rapidinho, eu já vou. Deixa eu puxar ele aqui, peraí. Aqui. Tá. Neck Biel, o que é o Espiritismo? Pronto, vem aqui agora. O que é o Espiritismo? Achei. Ele está aparecendo aí para você? Não. Não? Hum. Ué, peraí. Share screen. Poxa, eu ainda tinha deixado na, na marca aqui, peraí, 2 minutinhos. Share screen. O que é o Espiritismo? Está aparecendo? Não. Ué, espera um pouquinho. Deixa eu ver agora. Porque eu até taguei justamente, eu tinha até, quando eu entrei, lembra que ele estava Uhum. na. Eu tinha até marcado? Eu te liberei para poder estar compartilhando a tela É, normal. Bom, aqui, ó. peraí, vamos ver agora. Ele está falando Screen 2. Ah, peraí, Agora. share. Agora vai Aí. entrar. Tá, deixa eu ver. Cento e vinte e oito, né? Não, é na 120, 129, porque terminamos é, frenologia. isso, 129. Ops, aqui. Aí. Muito bom. Então vamos lá. 129. Será Deus o criador do mal? E aí, né, Zélia, essa questão é uma questão que, assim, existem inúmeras discussões. Por quê, né? Porque as pessoas acham que quando a gente... Não, que o mal existe, o mal existe. As pessoas não conseguem entender que o mal não existe enquanto força,
que só existe uma força, que é a do bem. Kardec pergunta, o que é o bem? É agir de acordo com as leis divinas. E o que é o mal? É não agir de acordo com as leis divinas. Então, quando nós dizemos que o mal não existe como força, essa dualidade que a vida inteira nós aprendemos, o bem e o mal. O mal é quando nós não agimos de acordo com as leis de Deus, mas não que ele seja uma força instituída. É isso que muitas vezes as pessoas não conseguem E entender. somos nós mesmos, né, Marisa? Nós mesmas que nos Claro. desvirtuamos do caminho. E outra, né? Como é que nós podemos admitir que Deus teria criado o mal se Deus, como seus atributos, tem inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom? Ora, como uma inteligência suprema vai criar o mal? Não tem sentido. E a E se ele é bondade? E a bondade, já está dizendo. então, se é soberanamente justo e Justo e bom, bom. como que é, né? Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis e Marisa, não essa... tô vendo, nós não estamos vendo. Estou vendo um sol maravilhoso que está aí na tua tela. Epa! Saiu. Peraí. Não está vendo? Agora sim, só você tem que voltar para o 129. Tá, aqui. Aí. Muito Interessante, bom. Marisa, que você vê como nós... Por isso, gente, que é bom estarmos aqui conversando no estudo, porque olha e observe, olha as traduções. Marizinha tem, e eu tenho, ela está no PDF, eu estou com o PDF aberto e tem um livro. E no PDF tá, como dela, será Deus o criador do mal? No meu, terá Deus criado o mal? É, pois é. Quantas traduções a gente pegar, né? Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis e estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz, porém, os espíritos, tendo o seu livre-arbítrio, nem sempre as observam. E é dessa infração que provém o mal. Simples assim. O que é o mal? Não agir de acordo com as leis de Deus. Ou agir em desacordo com as leis de Deus. E falou, Né? infração, essa infração. Somos nós mesmo, pronto, sai, Somos nós desvirtua, não mesmos. sei o quê. 130. O homem já nasce bom ou mal? É preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, Aí já é como falamos nós falamos disso, anteriormente, Marisa, né? né? Isto é, a alma é nem boa. Quando nós estamos nas nossas primeiras encarnações, nós não somos bons nem maus. Por quê? Somos simples, não temos a vontade e ignorante. Não conhecemos ainda a nossa razão. Vamos adquirindo, vamos tomando consciência de nós mesmos ao longo das várias reencarnações. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má. Porém, tem um porém aqui, suscetível, em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou o mau caminho, ou por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Marisa, então se eu quiser, eu posso não cumprir as leis de Deus? Pode, Uai, você tem livre-arbítrio, é. é. Mas e daí? Eu falei, bom, e daí que tem as consequências naturais da escolha que você fizer, né? Eu simplesmente tenho uma boa ação, eu vou colher o resultado, a consequência natural de uma boa ação. Eu tenho uma má ação, eu vou colher a consequência natural dessa minha má ação. Simples assim. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós temos, se eu quiser não fazer o bem, eu até posso, mas tem as consequências naturais de eu agir assim. Mas no caso, como você está falando, consequências naturais, mas não é o efeito, causa e efeito. Não. Por Vê? quê?
Porque a grande diferença é que causa e efeito, e eu vou repetir isso até o dia que eu morrer. Causa e efeito é uma lei física. Então, assim, se eu pegar essa borracha aqui e soltar, ela vai cair, seja aqui na Suíça, na Austrália, no Japão, na Ucrânia, na China, né? Na África. Agora, porque as leis físicas, elas são inexoráveis. A lei da gravidade, agora. Por que que não é causa e efeito na lei espiritual? Porque cada um de nós é único e cada um de nós vai cometer uma imperfeição de acordo com as circunstâncias. A justiça divina, ela existe para todos. Ela é uma lei moral, é uma lei divina. Agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que, em determinadas circunstâncias, fui obrigada a ter uma ação que não era boa. Fui obrigada, não. Em determinadas circunstâncias, eu escolhi ter uma ação que não é boa. E Zélia também teve a mesma ação. Só que eu fiz de caso pensado. Eu planejei, eu arquitetei, eu estruturei. Zélia, não. Zélia teve a mesma circunstância que eu tive, mas ela agiu porque ela achou que talvez fosse o melhor que ela pudesse fazer. Essa mesma ação, que é igual para mim e para ela, vai ser julgada a mesma coisa? Claro que não. Se eu articulei, exatamente. Se eu planejei, se eu articulei fazer algo que prejudicasse o outro, vai ter o mesmo peso do que se Zélia um dia fizer algo que prejudicar alguém, mas, de certa forma, a circunstância levou ela a fazer isso. Vai ter o mesmo julgamento diante de Deus? Não. Mas esse julgamento diante de Deus é meio complicado, Marisa, porque você está colocando o julgamento, aí vai voltar sobre aquelas penas eternas, a Não, culpa, não, mas o que eu quero mas aí dizer é a assim, consciência é minha. isso, E mas, eu deixei de seguir as leis naturais ou divinas. Então, isso, Deus não vai colocar ou vai impor, não, sou eu. não, mas assim, mas existe atenuantes e Ah, agravantes na sim, justiça sim, ah, divina. É sim. isso que eu quis dizer, tá? Talvez tenha me expressado mal. Existem atenuantes e agravantes, Isso, aí né? sim. Vou dar um exemplo que pode ser pesado, mas é um exemplo, por exemplo, eu articulo, eu arquiteto, eu planejo matar alguém por algum motivo, por uma vingança, por algum motivo. E, de repente, vou dar o mesmo exemplo comigo. Eu estou na minha casa, entra alguém que ameaça a minha vida e eu, para me defender, tiro a vida da pessoa. É a mesma coisa? Não é. As Uhum. leis civis têm atenuantes e agravantes. Se as leis civis têm atenuantes e agravantes, imaginem a justiça de Deus, que é soberana. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Uma pessoa que está sob efeito de medicação, que está sobre uma perturbação mental profunda, comete o suicídio. Isso. Uma outra pessoa planeja, arquiteta, porque está desgostoso da vida, por uma série de razões. Perante a justiça divina, vai ser igual? Não. Tem atenuantes e tem agravantes. É por isso que não se concebe que uma mesma natureza de falta tenha consequência igual para todos. Então, é muito bom que isso nós estamos conversando, que aprendemos quando uma pessoa, não vou falar a palavra por causa até do YouTube, tira a sua vida, vai para um certo local que não tem nada a ver. Não, Porque vai ser de acordo com as circunstâncias e vai exatamente. agravar ou não. Então, quer dizer que só pelo fato de eu ter tirado a minha vida, eu vou para um lugar só, está completamente contra. Porque não existe Exatamente. local, porque tudo isso é mente.
vamos ver Exatamente. as sensações. Aí outra coisa, se nós estamos vibrando de uma mesma sintonia, é outra coisa. E aí se explica o seguinte, por isso que tem um viés muito grande. O que acontece no mundo espiritual? Os espíritos que têm, se agrupam de acordo com a sua afinidade de consciência. Exatamente. Isso sim, É consciencial completamente. é consciencial, não existe lugar circunscrito no espaço, seja do que for, né? E é isso que nós queremos dizer. Então, se a justiça divina tem atenuantes e agravantes. E é isso que Zé explicou muito bem. De acordo com as circunstâncias que a falta foi cometida, é que as consequências naturais, né, serão obtidas e o processo de reparação de cada espírito também é sempre individual. É Mas isso é que a gente quis consciencial dizer. mesmo, não tem jeito, não tem para onde ir. Não tem. Né? Bom, vamos finalizar, falta um pouquinho, né, Marisa? Vamos. É a 130, né, que E nós estamos. o homem não, essa Isso. O homem nasce bom ou mal? Então, ele falou: é preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, isto é, nem boa nem má, porém suscetível em razão do seu livre-arbítrio, de seguir o bom ou mau caminho, ou por outra, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. aí tá. Gente, claríssimo, né? O homem nasce bom ou mal de acordo com o seu grau de evolução, se ele é mais adiantado ou mais atrasado. Segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Às vezes é um espírito menos evoluído, que precisa, ainda na sua experiência terrena, ter suas provas, suas vicissitudes para que possa evoluir. Às vezes é um espírito mais evoluído, mas que também está no seu processo de reparação de outras imperfeições. Pronto, então finalizamos. Que coisa boa, foi ótimo. Você está vendo? Que não é no caso, não, como é que o número? Como nós aprendemos aqui, estamos aqui, 3 pessoas, 2 que conversaram, quantas coisas aprendemos? Com certeza. Deixamos adquirindo? Então é isso. Então vamos convidar as pessoas que verão esse vídeo para continuar conosco, né, Marisa? Então Com vou certeza. finalizar aqui a gravação. Obrigada, viu, Marisa? Beijo no coração. Obrigada a você, como sempre.